Então, por exemplo, o Flamengo dá esses mole, faz esses papelão em Campeonato Brasileiro, tem que lembrar do Jorge Jesus, sim. Tem que lembrar. Falar, olha, foi o único que passou aqui e que conseguiu bater o pau na mesa e dizer: brasileiro é importante e acabou. Cara, se tem uma coisa cansativa, é essa obsessão das pessoas de ficar lembrando do Jorge Jesus. Eu vou lembrar ao amigo que, primeira coisa, o Jorge Jesus meteu o pé porque quis. O Jorge Jesus não foi demitido do Flamengo, ele foi embora porque ele quis. Ele teve o contrato renovado na pandemia, com um aumento. Na primeira oportunidade, ele foi para Portugal. Ele não quis, ele, quando teve chance, ele não voltou para o Flamengo porque não quis. Porque ele quis ficar no Benfica até levar lá um cartão de demissão, né? Ele teve a chance de voltar, não voltou porque não quis. Antes do Paulo Souza poderia ser ele. Ele sabia que estava com os dias contados no Benfica, mas ele insistiu em ficar lá porque ele queria treinar o time na Champions League. Nem chegou a treinar no mata-mata, né? Classificou o time e não chegou porque foi demitido antes disso. E o mata-mata era em fevereiro, o Flamengo estava em dezembro, perto do Natal, procurando um treinador. Então, gente, esquece o Jorge Jesus, ele está na história do Flamengo, um técnico histórico, o trabalho dele foi sensacional, ele é bom pra cacete, mas acabou. A referência não pode ser o Jorge Jesus. Já se passaram 6 anos. O que aconteceu no futebol? O brasileiro em 6 anos mudou por causa dele, muito por causa dele. Elevou o patamar, vieram outros técnicos. Hoje a gente vê times jogando de outra maneira. Mudou muita coisa. Mais fortes também, é outra coisa. Esquece o Jorge Jesus, cara. O parâmetro tem que ser o quê? O Flamengo tem que ser um Flamengo que tente vencer o jogo. O Flamengo sempre tem apetite por ganhar campeonato, a não ser quando está no modo banana. O modo banana passou a ser mais raro. Ou quando está em crise, como era a época do São Paulo. Os jogadores do elenco, o técnico não eram os melhores amigos, né? Longe disso. E aí você tem problemas, efeitos colaterais. Ou quando teve o Vitor Pereira ou o Paulo Souza, que foram devorados pelo grupo, né? O grupo mastigou e cuspiu fora. Aliás, o técnico agora conhece bem isso, que ele era jogador na época, né? Diga-se de passagem. E então, acabou, o Jorge Jesus passou. O time tem fome? O que a gente viu essa semana? Meteu um 6-1 no agregado em cima do Internacional. Precisa responder se tem fome? É óbvio que tem fome, é evidente. Agora, vamos parar de ficar com essa comparação interminável com o time do Jorge Jesus. As pessoas têm que superar isso. Acabou, foi embora. Ele foi embora porque ele quis. Chega. Acabou. Eu, sinceramente, eu acho impressionante a obsessão das pessoas de falar em Jorge Jesus. E o próprio Felipe demonstrou isso na coletiva, porque ele deve estar de saco cheio também, cara. Sabe, ele vai lá, ele elogia o Jorge Jesus, reparem, até para não dar margem de alguém falar alguma bobagem. Do tipo, fustigou o português, não gosta dele. Ele já faz até um puta elogio para, olha, o cara é muito bom, tal, bababá, maravilhoso, adoro ele, para não ficar nenhuma margem de um pelinho para alguém encher o saco, para fazer sensacionalismo em cima. Ele tem tido esse cuidado. Cara, acabou, é outro time, é outra história, é outro momento. E outra coisa, não sabemos qual seria a história do Jorge Jesus do Flamengo também se ele ficasse. O desgaste que um cara temperamental como ele, da maneira que ele age, que ele lida com as pessoas ali no dia a dia, é grande também. Talvez no segundo, terceiro ano a coisa começasse a ruir. Não sabemos. Então fica aí a lembrança de um momento maravilhoso do clube para todo o rubro-negro, né? Ele está na história do clube, ele tem muito carisma, a torcida adora ele, mister, mas porra, cara, acabou. A história foi encerrada por opção dele, que é um direito que ele tinha também. Não, acabou, vamos ter. O rubro-negro tem que ter um pouco de amor próprio, sabe? Um pouco de amor próprio. É o que eu falo. O Jorge Jesus foi bom para o Flamengo e o Flamengo foi bom para ele também. Muito bom para ele. Ele nunca treinou um clube de futebol do tamanho do Flamengo. Nunca. E talvez nunca treine. Nenhum clube por onde ele passou tem o tamanho do Flamengo. Não me venham falar em Benfica, que aí é piada. O Benfica não chega perto do Flamengo. Só a torcida do Flamengo é 4 vezes a população de Portugal. O Benfica fica muito atrás do Flamengo. E só tem condições de comprar jogadores que compra. Hoje o patamar de investimento do Flamengo já está no mesmo do Benfica, porque ele está na zona do euro. Se não existisse a Comunidade Econômica Europeia, a moeda única do euro, a situação de Portugal e do Benfica seria muito pior. Então, menos. Eu digo isso porque tem uns portugueses que acham que o Benfica nem chega perto do Flamengo. Quem é o Benfica perto do Flamengo? Pode cortar isso aí e botar. Quem é o Benfica perto do Flamengo? Então o Jorge Jesus teve no Flamengo a chance de comandar um time num clube muito maior do que todos onde trabalhou. Todos eles. Inclusive lá do Oriente Médio. E a galera tá me sacaneando no chat,
Porque a galera sabe que eu torço pro Benfica, então eu ia falar também, o Alan chorando por dentro. Alan até tossiu. Não, mas eu concordo com o Mauro. Eu sou Benfica por causa da minha família é torcedora do Benfica, isso tudo, mas não tem comparação o Flamengo com o Benfica, né, gente? Isso aí não tem comparação. E isso agora vai estar ficando muito claro, né? Até pela questão do patamar financeiro, isso está ficando bem, bem nítido agora, né? Que em relação... E o Mundial também provou um pouco isso, né? A questão do futebol português, assim... O futebol português nunca foi o parâmetro. Na hora que a gente falava, não, mas o futebol europeu, a superioridade, o português nunca foi parâmetro. Tirando, assim, alguns momentos. Teve momento em que Benfica teve timaço, teve momento em que o Porto, principalmente, teve time muito forte, né? Que disputava a Champions e tal, mas nunca foi o grande parâmetro de comparação, né? A questão financeira. Agora, sobre o Jorge Jesus, Alan, eu só acho assim, eu acho que ele tem que ser lembrado, assim, eu acho que é melhor ele ser lembrado no momento ruim do que no bom, né? Então, por exemplo, o Flamengo dá esses mole, faz esses papelão em Campeonato Brasileiro, tem que lembrar do Jorge Jesus, sim. Tem que lembrar. Falar, olha, foi o único que passou aqui e que conseguiu bater o pau na mesa e dizer: brasileiro é importante e acabou. Agora, essa coisa, o time ganha, o time mete 2-0 no Internacional, joga muito bem, qualquer coisa que o Flamengo faz muito bem, porque o Jorge Jesus. E pior de tudo é quando compara, né? Não, o Flamengo jogou, toda vez que ganha, joga muito bem, Flamengo jogou como em 2019. Porra! O Flamengo já fez grandes atuações com diferentes treinadores nesse período todo. Até com o Renato, o Flamengo teve grandes atuações. E não tem nada a ver com o Jorge Jesus, né? Não, Fala, André, desculpa. Não. Aí eu ia acabar entrando naquele assunto que a gente vai... Quer dizer, eu acho, né? Se der tempo, daquele negócio do Felipe Luiz lá, sobre jogo de posição, etc. Sim. Gostei do até com o Renato. E o Mourinho, né? Mourinho é fã do Renato. Rapaz, a vida é um negócio muito louco, né, cara? É um negócio muito doido. Ele se merece, né? O Mourinho... Não, mas assim, o Mauro, eles não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Assim, não é nem pô, se os dois fossem fanfarrão, né, assim, do jeito, fossem ex-boleiros e tal, não sei o que, se daria para entender, mas assim, é uma admiração absolutamente improvável do Mourinho pelo Renato Gaúcho. O mundo é muito louco. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.